Olá, estamos ao vivo aqui no MixLab SPCine. Obrigada a todos pelo convite. Vamos começar, então, já que temos 50 minutinhos. Eu sou a Raquel Valadares, eu sou documentarista e tenho uma produtora chamada Animaluces Produções. É uma produtora pequena que conseguiu coproduzir uma série e ganhar um edital de desenvolvimento e começassem a dar os primeiros passos até que fomos, né, interrompidos pelo golpe de 2016. Será que eu posso falar essas coisas? Não sei. Bom, eu estou compartilhando com vocês a minha tela e eu espero que não fique muito precário, mas vamos lá. O importante... Não está dando para atravessar, pronto. O importante aqui, nesse papo sobre o atual cenário dos editais de fomento, eu achei, seria trazer para vocês, e eu não sei quantos vocês são, nem de onde, nem se vocês são estudantes ou profissionais do audiovisual, se vocês têm experiência de edital, mas eu resolvi fazer uma introdução conceitual, trazer elementos de reflexão aqui para o nosso debate, além de, claro, demonstrar, desenhar o desmonte em nível federal. Vamos falar de fomento, especificamente do audiovisual, e para isso é importante a gente entender o que são os direitos culturais. O audiovisual faz parte da cultura, é um dos segmentos da cultura. E é importantíssimo a gente lembrar que a nossa Constituição Nacional de 1988 traz uma seção exclusiva da cultura. E, então, esses direitos culturais estão previstos na Constituição, estão previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Nacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Declaração Americana dos Direitos do Homem, enfim. E o interessante nesse debate é que existem princípios, sabe, constitucionais existentes aí para definir, nortear o que o Estado tem que fazer, né, para garantir esses direitos culturais. Então, é o pluralismo cultural, a participação popular na concepção e gestão de políticas culturais, a atuação do Estado no setor cultural como suporte logístico, administrativo, um respeito à memória coletiva e uma universalidade. Então, esses são os princípios expressos na nossa Constituição e, portanto, está na lei, isso que tem que guiar as diretrizes das políticas públicas do Estado. O dever de garantir a produção, promoção e difusão de bens culturais não é só do Estado, mas não é só da União, é também dos estados e dos municípios. Mas essa seção na nossa Constituição detalha muito bem o que compete a quem em termos de regulamentação. Então, cabe à União criar as normas gerais, aos estados as normas suplementares e aos municípios as normas de interesse local. Aí vale, assim, todas essas esferas, elas têm que implementar políticas públicas que criem um aparato administrativo, seja criando uma secretaria, criando uma lei de fomento específica, ou mesmo, no caso da cidade de São Paulo, uma empresa pública, né, do audiovisual, para atender às demandas culturais de todos os setores, estamos falando do audiovisual especificamente. E aí o interessante é que você teve aí na nossa breve fase de democracia, nós tivemos a construção de um Plano Nacional de Cultura, de um Sistema Nacional de Cultura, que segue pendente de regulamentação, mas que o Ministério da Cultura faria parte, mas que teria também um Conselho Nacional de Cultura junto, quase como se fosse assim, um organograma horizontal, coparticipativo, em que você teria várias esferas no mesmo sistema, municípios e estados dentro desse sistema. Esse sistema, sem estar regulamentado, ainda segue inoperante.
Aí nós temos o Fundo Nacional de Cultura, com receitas vindas tanto do orçamento, como também, por exemplo, do pré-sal. O FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, faz parte desse guarda-chuva maior, que é o FNC, e hoje o que a gente vê da Lei Aldir Blanc, de auxílio aos trabalhadores da cultura, vem justamente desse fundo que estava parado, não tava, o dinheiro da cultura não estava vindo para a rua, e veio agora na pandemia com essa legislação emergencial brilhantemente construída e vitória da sociedade, mas sobretudo aí do Congresso Nacional, partindo do gabinete da Benedita da Silva. Vale a pena mencioná-la, querida. Beijo, Benê. Tô indo, tá, gente? Pena que a gente não tem alguém aqui conversando, seria melhor até para eu saber se eu, enfim, ver as perguntas. Eu estou compartilhando a tela, só tenho um monitor, não consigo ver aí perguntas no momento, mas quando eu terminar aqui a gente abre. O fomento, então, nessas três, do audiovisual, nessas três esferas, União, Estado e Município, eu fiz assim esse quadrinho, porque é importante a gente sacar que o fomento é indireto, ou seja, com renúncia fiscal, com o patrocinador investindo diretamente no produtor por meio de leis de renúncia fiscal. E aí a gente tem essas leis nessas três esferas, União, Estado e Município. Há estados que eventualmente não têm, ou municípios que ainda não têm, e aí vale a pena pressionar a Câmara dos Vereadores, no caso do município, ou mesmo a Assembleia Legislativa, no caso do Estado, para que se faça um projeto de lei, se aprove esse projeto de lei de regulamentação de doações e patrocínios via renúncia fiscal. O imposto que recolhe, então, assim, a União separou Lei Rouanet da Lei Audiovisual, no caso dessa renúncia. Aqui no Estado é o PROAC-ICMS, que regula esse tipo de investimento, e no município foi a Lei Mendonça, criada pela Erundina em 90, e em 2018 entrou em vigor um substituto chamado PROMAC. Fomento direto já é um dinheiro bom, um dinheiro que não vem dessa renúncia fiscal. Ele vem ou da lei orçamentária anual desses entes federativos, que abastecem as secretarias de cultura, no caso da União, abastece a Secretaria de Audiovisual, antes abastecia também o Ministério da Cultura, mas ele foi extinto, não é mesmo? E também, no caso da União, temos o FSA, que tem receitas próprias, atribuições próprias, e tem um plano anual de investimento, um comitê gestor, e quem é a Secretaria Executiva do FSA é a Ancine, que tem o dever de executar o que o comitê gestor desse fundo determina para o ano como política pública de fomento para o audiovisual. Vamos lá. Importante dizer agora, né, destacando esse paralelo, espero que fique claro aqui com o que eu estou mostrando, essa relação de Ancine é quem concentra, quem administra, no caso da União, o fomento ao audiovisual. É uma agência estatal. Deveria agir em prol dos interesses do setor e não ceder aos interesses políticos do governo, porque ela é uma agência de Estado. Mas difícil, né, dizer o óbvio, às vezes a maré agora parece que virou, mas eu já chego lá. Nós temos, no estado de São Paulo, duas frentes de fomento no audiovisual. Nós temos o programa de apoio à cultura, de ação cultural, que é o PROAC, é um programa de fomento, e nós temos também, dentro da Desenvolve SP, que é um banco,
o PROAV, que é uma linha específica para o audiovisual de crédito. Por que eu estou destacando isso? Porque o fomento, do jeito que for regulamentado, por exemplo, na Ancine, tem 3 linhas de ação. O apoio, que normalmente rege os editais seletivos, o investimento, que aí tem edital seletivo e também tem os editais de fluxo contínuo, e crédito. E aí, para ficar bem claro, apoio é um dinheiro que o Estado investe sem esperar nenhum tipo de retorno financeiro. Já o investimento é quando o dinheiro público é injetado num projeto e esse agente financeiro estatal se torna sócio do projeto. E aí esse projeto, dando receita, ele recebe prioritariamente um percentual. Por isso que é investimento. E a linha de crédito você pega emprestado e devolve com juros, que nem qualquer tipo de financiamento bancário. Então, no estado de São Paulo, você tem esse programa de fomento, que foi uma conquista super importante do setor, de 1995, essa lei, que faz apoio somente, e você tem essa linha PROAV na Desenvolve SP, que é um banco recém-criado, que está aqui errado, eu coloquei investimento, mas o banco não tem essa atribuição, vou até apagar, apaguei, acabei de checar essa informação, então é realmente linha de crédito. E aí nós vamos para o município, para essa cidade aqui de São Paulo, apesar de eu ser carioca, que tem essa empresa pública. Olha que interessante, não é nem um banco, nem uma agência, é uma empresa pública. E ela tem 2 linhas. Ela até tem a linha de apoio, mas exclusivo para festivais, e apoio para viagem, assim, festival, tanto os festivais que acontecem, mas também o filme que teve investimento da SP Cine, foi selecionado para um festival estrangeiro, então a SP Cine apoia a equipe para que essa equipe represente o filme no festival gringo. Isso é super importante no nosso meio, e a SP Cine dá esse apoio. E todo o resto de edital, e a SP Cine tem editais em todas né, para curta, para longa, para games e para distribuição. Deixa eu ver se é isso mesmo. Curtas, longas, séries e games. É investimento, ou seja, como uma empresa pública, ela precisa ter um retorno financeiro para se manter viável, inclusive, né? Até abro um parênteses aqui, que o custeio da SP Cine não vem das receitas dela, tá? Isso é bem importante de dizer. Por quê? Porque o orçamento que a SP Cine tem para desempenhar a política pública de fomento, ainda que seja nessa linha de investimento, vem do orçamento do município. Inclusive, acabamos de saber também hoje o que tem previsto para 2021, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado. Já falo disso para vocês. Bom, fala agora. Então, nós temos para a SP Cine previsto, mas parênteses. Neste momento, todas as cidades, todos os estados e mesmo a União debate no poder legislativo o orçamento proposto pelo executivo. Então, vocês sabem que tem PEC do teto de gastos, você sabe que tem a questão de responsabilidade fiscal. Então, para o executivo gastar um dinheiro planejado, ele é obrigado a propor um orçamento, aprová-lo no legislativo e executá-lo à risca no ano seguinte. Então, uma pandemia, por exemplo, exigiu o decreto de calamidade pública para poder justamente gestores remanejarem as verbas nos orçamentos aprovados, porque tudo fugiu muito do controle. Em 2021, a gente continua dentro de um cenário de pandemia e que nos atinge diretamente, então é importante demais que o setor cultural esteja muito atento e engajado nessas discussões que ocorrem no legislativo,
para que sejam aprovadas as rubricas com os valores decentes para garantir os editais de fomento em 2021. Porque é isso, se a gente não planta, não colhe. Essa é a mensagem inicial, antes de dizer que o que foi proposto e ainda está sendo debatido, tem todo um calendário até ser aprovado, no município, para a SPCine, há uma previsão de 16 milhões, no estado de São Paulo, por PROAC editais, há uma previsão de 61 milhões, sem cortes em relação ao ano passado, assim esperamos, tomara que continue, e há um incremento de 85 milhões que se negociou, que não vem do dinheiro da Secretaria de Cultura, mas que vai para Desenvolve SP exclusivamente para a linha de audiovisual, que é esse programa PROAV, que eu estou contando aqui para vocês. Aí o que é interessante a gente pensar, voltando para a questão constitucional, né, que fala que é dever do Estado produzir, difundir e promover, né, bens culturais. É que nós vivemos numa sociedade capitalista, que segue uma lógica de mercado, e se deixa seduzir por argumentos de direito do consumidor, né, de desejo do consumidor. Mas, o que acontece? Bens culturais são, dentro dessa lógica, na verdade, traduzidos em bens de consumo. E esse desejo do consumidor acaba sendo construído, e agora quem viu o Enigma das Redes sobre algoritmo, está claro isso lá, né? Assim, você é acionado, ativado, provocado a ter desejos, porque uma empresa visa lucro e ela quer vender um determinado produto, então ela banca lá um algoritmo para ele te sugerir compras. E isso está sofisticado nessa questão da nossa era atual, né, da informação, mas sempre esteve lá, porque tem a ver com oferta de portfólio, né, daquilo que tem na prateleira, e tem a ver também com o que é produzido, no sentido de, se você vai produzir uma série, é menos arriscado produzir uma série com atores famosos, ou você analisa ali a tendência e acha que o desejo do consumidor daqui a 2 anos, quando a série ficar pronta, vai ser um desejo específico que vai te levar a aprovar hoje um determinado projeto. E por isso que a indústria cultural, isso é muito interessante de dizer, assim, mais do que vender esses produtos padronizados, o que garante esse lucro para a indústria cultural é que ela define o próprio consumo. Ela determina os gostos e as necessidades que serão satisfeitas pelos bens culturais que ela mesma produz. Então é interessante a gente entender essa lógica, porque hoje, sobretudo hoje, nós temos uma visão neoliberal em alguns partidos, e mesmo entre membros das secretarias, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das agências, que acham que deve-se fomentar com o dinheiro público apenas um determinado tipo de projeto mais rentável. Então, eu vou dar um exemplo. Apesar da Lei Aldir Blanc ser uma lei de emergência, de auxílio a trabalhadores da cultura, criada por conta de um decreto de calamidade pública, decreto esse que suspenderia as regras estabelecidas de licitação, numa lei 8666, que é uma lei que rege a administração pública, que exige do gestor, por exemplo, pedir uma certidão negativa, porque para poder passar dinheiro público para você, você não pode ter dívida, né? Isso num edital, quando você se inscreve. Pois bem, em vez de atender, olhar para o escopo dessa lei, que dizia busque a universalidade, porque inclusive é isso, é um direito cultural, né? Então são essas diretrizes da Constituição, busque a universalização desses investimentos, né? Busque contemplar o maior número de beneficiários, porque está todo mundo apertado com essa crise, com essa pandemia, com essa falta de recursos. Essa lei Aldir Blanc. Pois bem,
o Estado de São Paulo não só exige a certidão negativa, como também coloca como critério de seleção dos projetos o impacto econômico e o currículo da empresa ou do diretor. Então, esses critérios foram muito excludentes, a nosso ver. Assim, nós somos bem críticos a essa visão de que esse seja o critério. Porque um bem cultural não necessariamente dá lucro, sabe? Você tem justamente aquelas diretrizes, você tem memória coletiva que tem que entrar em jogo, você tem universalidade, você tem diversidade, pluralidade, representatividade. Essas coisas estão garantidas, asseguradas na Constituição, e você tem o elemento da dignidade humana. Então, é muito, muito, muito a gente perceber isso, que é o nosso direito, e lutar por ele. Lutar por ele significa encarar esses gestores, esses legisladores, que entendem que o fomento à cultura deve obedecer o mercado, a lógica do mercado, tá? Aí nós temos um outro ponto, não só uma visão neoliberal nos ameaça, mas, mais recentemente, né, com a eleição do Bolsonaro, nós vimos uma ala ideológica da extrema-direita que nega a ditadura militar, né, nega a comunidade LGBTQ e plus, as pautas feministas, as pautas raciais, os indígenas, não é mesmo? Uma só pátria, um só povo. Né? Vamos todo mundo entrar por uma portinha e sair todo mundo pasteurizado do lado de fora. Né? Um pouco essa a ideia terrível, problemática, de buscar aí esse brasileiro cidadão de bem que é cristão, é conservador e quer manter os seus privilégios. Estou sendo bem franca, né, gente? Ai, meu Deus, espero que tenha alguém ouvindo. Pois bem, a cultura tornou-se campo de batalha ideológica estratégico para o governo Bolsonaro, muito levado pela ideia do Olavo de Carvalho, que a direita precisaria tomar posse da cultura para poder impor a sua agenda, impor a sua ideologia, né, e mostrar outras referências. Né? Então, é quase uma queima de livros. E no caso, quando eu falo queima de livros, existe muito caso de censura já, né? A gente teve um edital de TVs públicas que tinha uma linha específica com o tema de sexualidade, que foi ridicularizado numa live pelo presidente, que inclusive nomeou projetos, e poucos dias depois o então ministro da Cidadania, Osmar Terra, suspendeu o edital. E edital é uma licitação, é um documento público que, no certo sentido, assegura direitos a quem se inscreve nele e, eventualmente, a quem é contemplado. Então, as produtoras que tinham inscrito projetos nessa linha que tinha sido suspenso, nesse edital que tinha sido suspenso, entrou, enfim, se mobilizou, teve um advogado maravilhoso, o doutor Diego Medeiros, que fez um parecer, esse parecer foi encampado pelo Ministério Público Federal, isso chegou para Carmen Lúcia, e decidiu-se pela retomada desse edital. Inclusive, o Osmar Terra está sendo investigado por improbidade administrativa, porque ele não cabia a ele, pelos princípios que norteiam a administração pública, não cabia a ele fazer essa suspensão. Mesmo. Ele não tinha esse direito de fazer isso. Não é porque você está no governo que você pode fazer tudo. Há leis, né, que a gente deve se fiar. E muitas leis, assim, em vários campos. No caso, a lei administrativa. Né? E esse se tornou o primeiro caso de censura oficial. Teve uma live muito interessante da API, um webinário, foi até o Dr. Rafael Neumer, da Drummond, Neumer e Drummond Advogados, que ele falou sobre censura, né, no caso do audiovisual, mas também vale para a cultura, que é
velada, que é do tipo velada, né? E a questão do edital, né, de editais de fomento, de política pública de fomento, é que você tem um executivo que propõe um edital, e você também tem, e aí já tem um filtro possível, né, de ser feito. Por exemplo, acredita que teve cidade que, na hora de fazer edital de produção cultural, dentro do escopo da Lei Aldir Blanc, que, de novo, é uma lei de emergência, de auxílio aos trabalhadores, criou um edital de produtos de Natal, com a temática do Natal. Assim, é de uma safadeza sem igual, assim, é uma apropriação de um dinheiro para fazer outra coisa, eu acho, esse é o meu ponto de vista. Pois bem, não só tem aí, no escopo da criação desse edital, uma diretriz, assim, que pode ser muito questionada, e aí, de novo, se a classe artística é contra, se mobiliza, argumenta, até juridicamente, para eventualmente impugnar. Certas coisas têm um limite aí, é importante marcar campo, tá? Mas, além disso, esse aparelhamento desses órgãos, desses cargos decisórios, já é uma ameaça, né? E também tem o desmonte. Mas, além da criação do edital, que pode ser por si só já um problema dentro desse momento aí que nós estamos vivendo, que, sei lá, o que pode aparecer de exigência, ou quem é que vai ficar fora do edital, né? Assim, será que eles vão fazer editais que criem critérios que faça pontuar menos projetos de esquerda, né? Então, essa elaboração dos critérios é determinante para a gente ver o quanto esses editais chegam. Mas, além dos critérios, você tem uma segunda decisão, que é a comissão julgadora desses editais, né? Então, quem seleciona o parecerista? Quem é esse parecerista? De novo, eu vou fazer uma crítica aqui à Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo, que faz uma chamada pública para que as entidades de São Paulo indiquem nomes para as linhas, mas toda a decisão fica a critério da secretaria. O FSA, na fase áurea dele, fez um chamamento público de cadastramento de pareceristas, que era que nem um concurso público, pontuava o currículo item a item por experiência, contava prova de título, contava uma porção de coisa, e você, no final, tinha nota, tinha uma classificação, assim, tinha um banco de pareceristas, sabe? E aí os editais públicos tinham que, necessariamente, recorrer a esse banco de pareceristas. Então, era menos ligado aos interesses das entidades e mais ligado, realmente, a um perfil de profissional do audiovisual que já está escolado a fazer esse papel de avaliação de projetos. Então, digo isso aqui porque eu acho que isso pode resolver muita coisa aqui no estado de São Paulo. Você vê Santa Catarina, Paraná, Pará, são estados que abrem uma chamada pública de concurso de inscrição de parecerista de outros estados, para quem está na cidade, quem é local, não ficar se influenciando, né? Então, você chama de fora gente muito qualificada para analisar os projetos. Então, a gente tem aí uma batalha legal, caso vocês que estão nos assistindo entendam que isso seja legal. Quando eu digo que existe um projeto de desmonte da cultura no governo Bolsonaro, eu estou falando bem sério. Essas aí são essa é a lista de ações do governo Bolsonaro, tá? Focadas na cultura / audiovisual. Primeira grande ação, extinguir o Ministério da Cultura. Segunda, anunciou que colocaria um filtro na Ancine, ou então a extinguiria. Isso na celebração de 100 dias de governo. Depois ele suspendeu esse edital por censura temática LGBTQI+, e racial, né, censurando finalistas, também falei disso já. Decretou a extinção de órgãos colegiados ligados ao Executivo Federal, tais como conselhos e comissões. Então, tinha um comitê de investimento atrelado ao Fundo Setorial do Audiovisual e à Ancine, que era externo, foi, numa canetada, extinto.
E isso traz um problema, porque até ele ser recriado, e no caso ele não foi recriado, fica aí um vazio administrativo, porque você tem ali um organograma, um workflow de como as coisas internamente na agência circulam, e existiria, em alguns casos, o parecer desse comitê, e aí sem o comitê fica sem o parecer, e aí a coisa não vai, não anda, isso aconteceu. Depois, transferiu parcialmente a Secretaria de Cultura para o Ministério do Turismo, deixando no limbo a Ancine e o FSA por meses, assim, meses. E é importante dizer que o Ancine é a Secretaria Executiva do FSA, e para você deliberar, você tem que convocar o comitê gestor, que é presidido pelo ministério ao qual a Ancine é submetida. No caso, era o Ministério da Cultura. Então, se extingue o Ministério da Cultura e passa a ser o Ministério da Cidadania, essa reunião tem que ser convocada pelo Ministério da Cidadania. E se transferiu o mal transferido, como foi o caso, quem é que convoca? Aí fica aquele jogo de empurra, ninguém convocou. Depois, tardou para nomear os membros do Conselho Superior de Cinema e do Conselho Gestor do Audiovisual, porque além da Secretaria do Audiovisual, além do ministro, além da Ancine, você tem, inclusive, indicados da sociedade civil, né, fazendo parte desse comitê gestor. E, sem nomeá-los, como é que eles se reúnem, né? Aí, tivemos 5 secretários de cultura, dentre os quais um afastado por proposta nazista. Impostou diretores na Ancine sem sabatina no Senado, então hoje a diretoria colegiada da Ancine é totalmente composta por cargos interinos ou substitutos, inclusive o próprio presidente da Ancine é um diretor substituto, é um presidente substituto, um presidente interino. Fechou ilegalmente as portas da Cinemateca Brasileira, deixando a perigo o acervo e a memória audiovisual nacional. Descortar em 80% a verba da cultura para 2021, está lá no plano, a propositura do audiovisual do governo federal, o orçamento para 2021, corte de 80% para a cultura. Reduziu pela metade o plano anual de investimento de 2019, a gente arrecada de Condecine mais de 1,2 bilhões de reais, e já existe por lei um contingenciamento de 30% que fica com o Tesouro, e além disso eles contingenciam mais ainda, né, liberando na LOA, na Lei Orçamentária Anual, cerca de metade desses investimentos, né, desses recursos disponíveis que são nossos do setor. Não vou falar da Condecine agora, mas é uma CID e paga pelo setor para o setor, por lei. Então, a gente estava vindo de 650 milhões, 700 milhões de reais do PAI, a gente chama assim, PAI, abastecendo o Fundo Setorial do Audiovisual, e aí o Bolsonaro chegou e aprovou um PAI de 2019 de 350 milhões. Nem sequer aprovou o PAI de 2020. Então, a gente também não tem... Estamos sem PAI de 2020, estamos órfãos. Essa falta da reunião do Comitê Gestor do Audiovisual faz com que essa diretriz de investimentos do PAI de 2019 não tenha sido feita, né, e, portanto, não foi possível lançar editais com o recurso de 2019, porque não teve deliberação. Se não teve PAI de 2020, muito menos deliberação de quais as linhas, de quanto de dinheiro vai em cada linha, então também os editais de 2020 estão pendurados. O governo Bolsonaro propõe uma regulamentação de VOD sem cota nacional. Ele decide que o serviço de conteúdo linear pela internet não é SEAC, não é serviço, deixa eu ler aqui a cola, de acesso condicionado, que tem uma lei própria, super importante, que estabelece limites, restrições, pagamento de impostos e cota, né? Então, se a gente teve um florescimento do audiovisual na TV fechada, por assinatura, na TV paga, é por conta dessa lei, da lei do SEAC. E, então, houve uma decisão da Anatel /Ancine, que considera que streaming
não é CA, que é um serviço de valor agregado nesse universo aí das teles, e, portanto, está correndo solto sem nenhum tipo de regulamentação, ou seja, não paga Condecine, não tem cota de tela, nada disso. O governo Bolsonaro põe em marcha um projeto que acaba com a cota de produção independente nacional garantida na TV fechada. Isso está em trâmite, isso está sendo discutido, está em consulta pública. Então, isso que foi uma conquista importante para o setor pode desaparecer a qualquer momento. E ele atribui, aqui eu errei, ele atribui ao Ministério das Comunicações, sem a participação do setor, elaborar um novo marco regulatório para o audiovisual brasileiro, com fusão entre Anatel e Ancine, conforme sugeriu a OCDE. Então, essas aqui são as tragédias do governo Bolsonaro. Isso é uma visualização da tragédia, rapidamente, um organograma. Não tem mais Ministério do Turismo, da Cultura. A Ministério da Cultura virou uma Secretaria Especial da Cultura, que está sob o guarda-chuva do Ministério do Turismo. A Secretaria do Audiovisual, então, é uma secretaria abaixo dessa Secretaria Especial da Cultura. E nessa canetada que extingue todos os órgãos colegiados, aqui na direita vocês podem ver que, enfim, são muitos, foram mais de 700 órgãos colegiados, comissões e comitês extintos. Você vê aí que o Comitê de Investimento da FSA está entre os extintos. O Comitê Gestor não foi extinto porque foi criado por lei, então um decreto presidencial não derruba uma lei, ele é mais fraco que uma lei, ele está abaixo do poder da lei. E o Conselho Superior de Cinema, que também é necessário para a coisa toda acontecer, foi criado por uma medida provisória que também é mais forte que um decreto presidencial. Gente, foi isso que salvou minimamente, tá? A gente, porque se tivesse sido mais frágil, né, o que segura a legislação audiovisual, a gente estaria frito. Aí nós tivemos, eu sei que o tempo está aqui apertando, estou cronometrando, mas tivemos, no início de setembro desse ano, um ofício circular do secretário especial de Cultura, Mário Frias, Secult, tá vendo aí? Dirigido à Agência Nacional do Cinema, entre outros, um ofício com várias coisas, enfim, solicitando. Aí, o que eu destaquei aqui? Não obstante, por força da lei de criação, essas instituições têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial, porque tem a Ancine, por exemplo, é uma agência estatal, né, uma autarquia, tem um funcionamento próprio. Então, não obstante isso, solicita-se que, previamente à publicação de editais, chamamentos públicos ou outros instrumentos congêneres, esses expedientes sejam encaminhados para a ciência desta secretaria. Isso já dá calafrios, né? E aí, quando você pensa que a maior parte das agências está sendo, inclusive a ANEEL, que teve agora, hoje, acaba de sair uma ordem judicial de afastamento dos diretores, mas assim, você tem nas diretorias, no governo Bolsonaro, essas agências majoritariamente estão sendo conduzidas por cargos interinos, ou seja, gente que não foi sabatinada pelo Senado para poder assumir com legitimidade, você tem aí uma insegurança, porque são cargos políticos, são indicações muito ideológicas de pessoas que não são da área, não têm experiência, e você questiona realmente o quão técnicas essas indicações são, né? E não bastasse isso, só um parêntese, na Ancine, você tem uma regulamentação da agência que diz que diretor substituto, que é esse não sabatinado, pode ficar no máximo 6 meses. Só que a galera conseguiu fazer uma dança das cadeiras, uma chicana jurídica, para que os mesmos diretores substitutos só trocassem de assento, né, e pudesse, assim, manobrar internamente para renovar o mandato por mais 6 meses. Essa é a situação da Ancine. E por que eu estou falando dela? Eu vou mostrar para vocês como a Ancine, apesar de ser uma agência estatal que tem como missão institucional regulamentar e fomentar o mercado, né, o setor audiovisual, vou indicar para vocês, assim, tudo que a Ancine vem fazendo para deixar claro que existe um pensamento aí por trás muito alinhado com o do atual governo.
Essas nomeações de indicações políticas para cargos técnicos, já falei. Ela propôs alterações das INs, instruções normativas 125 e 150, muito utilizadas por produtoras, alterações que prejudicam o setor, e aí o setor contestou, fizemos reuniões técnicas e não adiantou de nada, eles estão dando sequência ao planejamento deles, atropelando a gente, né, porque eles regulamentam o setor, então esses marcos regulatórios aí tirados da cartola não nos assusta bastante, na real. Então, eles colocaram agora em consulta pública alterações na regulamentação do poder dirigente, que é o que determina poder, propriedade patrimonial na nossa área, de VOD e de canais lineares, eu acho que para passar a boiada. Não contrata projetos contemplados nos editais de 2018, só contratou um projeto nos últimos 10 meses, por isso é objeto de investigação pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Não lançou novos editais, é aquilo que eu estava falando do comitê gestor não ter deliberado o PAI 2019, então não tivemos isso. Não convoca a reunião extraordinária do comitê gestor para fazer essas deliberações, porque ela poderia convocar, ela não precisaria ficar esperando o ministro do turismo, alô ministro, senhor Marcelo, a gente precisa andar com essas reuniões são necessárias, existe um atraso das reuniões ordinárias que, por lei, devem ocorrer 2 vezes no ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Mas, cara, bicho, tem que fazer andar, tinha que convocar uma extraordinária. Isso está previsto no regimento interno. Enfim. Não atua politicamente para garantir os repasses da LOA para o FSA, que é um papel da Secretaria Executiva, né, desse poder do presidente dessa agência, e gastar sola de sapato nos corredores do Congresso Nacional e do governo federal, para que os 1,2 bilhões de reais que a gente arrecada via Condecine abasteçam o FSA, e não simplesmente engolir goela abaixo uma rubrica orçamentária baixa, né? Centralizaram as decisões na diretoria colegiada e na superintendência de fomento, decisões, inclusive que eram competência desse comitê de investimento, que era externo, e agora essa agência, ela propõe vincular a contratação de novos projetos ao ritmo dela de análise do passivo de prestação de contas, numa proporção de 1 para 1,5. Então, com isso, ela está dizendo assim, eu não tenho capacidade operacional, tenho poucos servidores para analisar tudo isso, então eu vou criar essa vinculação que não existe na FINEP, não existe em lugar nenhum, se eu sou lenta para prestar contas, eu vou ser lenta para contratar, então se eu contratar uns 10 projetos por ano, esse o meu ritmo, vocês vão ter que aceitar. Felizmente hoje, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro soltou um ofício cobrando, dando 5 dias para a Ancine formalizar um acordo, chama-se TAC, é um termo de compromisso, porque o Ministério Público Federal, como nós do setor, entendemos que esse dinheiro do setor é necessário para fomentar, não pode ficar parado, é um dano iminente para o mercado e para essas produtoras que vão falir, se não tiverem como produzir os seus projetos. E assim, a Ancine regula tudo, regula inclusive a renúncia fiscal, então tem projetos com dinheiro captado em conta que não conseguem movimentar porque a agência não autoriza, não entendeu? Tá bem complicado, gente, essa questão da Ancine. Mas então tivemos essa alegria hoje do Ministério Público Federal exigindo da Ancine que contrate todos os projetos que estão empacados desde 2018 até junho de 2021. Eu acho que essa é a melhor notícia que eu posso dar para vocês. Eu estou celebrando muito, ela veio de hoje, e espero que com isso eu conclua essa apresentação do seguinte modo: nós do audiovisual, claro que podemos produzir produtos independentes com recursos próprios, acontece, mas de maneira geral a gente consegue articular recursos
às vezes até combinando município, estado e Ancine, né, e ente federal, fazendo arranjos de coprodução internacional, de coprodução nacional, arranjos regionais, para captar em diferentes fundos privados. Existem várias maneiras de compor um orçamento de um filme, de uma série, enfim, de um produto audiovisual. Às vezes é apoio, né? Então às vezes a gente recebe um valor sem ter a obrigação de devolver para o ente que nos deu aquele valor, a gente retribui de outras maneiras, né, com o próprio produto, digamos assim, mas às vezes também é uma modalidade de investimento, que é uma modalidade bem comum, por exemplo, na SPCine, que é uma empresa pública que tem interesse de ter receita para se manter viável, ou no caso do fundo setorial do audiovisual, porque esse retorno financeiro é a receita que abastece esse fundo, que tem por missão o fomento do setor, então é um dinheiro que volta para o setor. Então, essa construção é linda, e é maravilhoso a gente ter essas leis acessórias que permitem, inclusive, que empresas distribuidoras estrangeiras também, e mesmo canais estrangeiros, possam, por renúncia fiscal, deixar uma parte da remessa dos lucros também para o setor, via leis, aí são várias as leis, agora eu não vou nem entrar nisso. Além disso, essa perspectiva importante, gente, de chegar ao final do ano, esse período do ano, tem que bater na porta da Câmara dos Vereadores na cidade, e nas Assembleias Legislativas no Estado, e no Congresso Nacional, escrevendo para senador, escrevendo para deputado federal, para garantir verba na lei orçamentária do ano seguinte. É isso. Vamos fechar aqui. Vou voltar para cá, para essa tela. Não vejo mais necessidade de compartilhar ficar aí o meu contato, se alguém quiser entrar em contato. E eu não sei se tem perguntas. Vamos abrir aí, a gente tem 10 minutinhos, quase, né? 7 minutinhos para fazer perguntas. Gladismar tem um comentário dizendo que o governo está acabando com a educação e cultura. Sim, eu diria que também está acabando muito com o meio ambiente. Uma das coisas que ele fez como primeira coisa foi acabar com o programa de participação popular que o governo Dilma tinha criado para que as políticas públicas tivessem a participação da sociedade civil, né? Então, isso foi a primeira coisa que foi extinto. O que mais? Alguma chance de conseguir essa apresentação em PDF depois? Acho que sim, acho que sim. Deu um trabalhinho fazer esse levantamento, mas eu confesso que foi bem gostoso de acompanhar as desgraças, né? Ficar vendo essas manchetes, te dá uma ideia realmente, assim, uma constatação, você não se perde no feed, né, das coisas, no dia a dia. Quando você lista, ganha aí uma dimensão grande. Então, sim, eu vou ver aqui com a galera do Mixlab como é que a gente faz. O que mais? Também quer... Nenhuma pergunta, gente? A gente vai acabar assim, sem perguntas? Mas, olha, agradeço mais uma vez o Mixlab SPCine por ter me convidado, feito esse convite, também ao Pedro Tinen pela indicação. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando disso, ainda mais hoje, num dia que a gente teve essa boa notícia vinda do Ministério Público Federal, que nos dá esperança. E eu vou fazer só um comentário pessoal, que é o seguinte: minha mãe, ela já é falecida, mas ela era professora da UFRJ quando a ditadura militar, enfim, ela foi presa, torturada e foi coagida a sair do país. Ela saiu do país por 10 anos, viveu no exílio, retornou, e aí, com um programa criado, com a comissão de anistia criada pelo Fernando Henrique Cardoso, começaram vários
várias formas de pedir reparação, né? Então, ela conseguiu restabelecer o vínculo e se aposentar como uma professora universitária, né? Isso foi muito importante. E, gente, agora me perdi, assim, de repente é só um alô mamãe, um alô homenagem, mas lembrei. Que eu já sou nascida na década de 80 e cresci na década de 90 na redemocratização com essa galera, ela e os mais velhos, falando que eles tinham conquistado tudo, que era para eu gozar dos direitos conquistados, né, com essa Constituição Cidadã e tudo mais. E aí tem esse wake-up call, né, em 2016, com um golpe, da gente sacar que não, que esses direitos não estão garantidos, né, que é uma luta permanente diária para não perder direitos. Então, e como eu sou carioca e mangueirense, é na luta que a gente se encontra. Então eu digo aqui encarecidamente para vocês que estão aí, que são do audiovisual, que querem produzir seus filmes, por favor, se engajem com movimentos de cultura, se engajem com entidades do audiovisual. Por favor, a gente precisa de engajamento, sigam as páginas todas das entidades, a gente precisa de engajamento, a gente precisa comunicar para a sociedade que nós estamos sendo desmontados e que não é ok você acabar com políticas públicas de fomento do audiovisual para você ficar satisfeito com a entrada de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO, Google, num terreno assim, sem regulamentação nenhuma, para eles fazerem o que eles quiserem, inclusive séries brasileiras, cujos direitos eles são detentores, para a gente tipo, virar prestador de serviço e não ter poder dirigente sobre essas obras, né? Então, assim, a gente tem que defender o nosso, a gente tem que defender esses direitos culturais, aquilo que está previsto na Constituição, não deixar cair em letra morta. Então, é na luta que a gente se encontra. Por favor, a gente precisa que cada um acorde e se engaje, porque nada está ganho, nada vem de bandeja. Política pública é construção coletiva e a sociedade civil tem que sentar à mesa e participar. Isso está na lei. Política pública para a cultura tem que contar com a participação da sociedade civil, tá? É isso. Acho que agora sim. Acho que agora sim. Obrigada, gente. Grande abraço.